Muito bem tornado, tifoso bianconeiro. Hoje, Finestra Bianconeira, dia 30 de julho de 2024. É um vídeo um pouco diferente, né? É uma semana importante para as negociações do ADEME, do Copo Miners, mas eu não vou falar mais de negociação até o fim da semana, porque, como eu disse, esse canal é um canal um pouco diferente. Eu não vivo disso daqui e não vou aqui ficar inventando tema para deixar o torcedor apreensivo, né? Se houver uma movimentação a mais, se houver um passo adiante numa negociação e a gente ficar sabendo com confirmações, aí a gente faz o vídeo. Então, já fica ligado na dica. Se não tiver vídeo, é porque não tem nenhuma novidade. Não é que vocês vão ver alguma coisa em algum portal, em alguma página até importante, e olha, o Mário esqueceu de fazer o vídeo, aqui está falando que vai ter isso aqui, será que é verdade? Não, eu vejo tudo, fico sabendo de tudo, mas eu não faço vídeo de tudo, porque eles vivem disso, eu não, então eu não vou perder tempo com esse tipo de coisa. Se não conhece o Finessa Bianconeira, tá aí pela primeira vez, é o canal que fala da Juventus de Turim. Muito bem-vindo. Se você não torce para a Juventus, também é muito bem-vindo. Aliás, esse vídeo é até para você que é anti-juventino, você já vai entender o porquê. Sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, JFC São Paulo do Brasil, entendeu? E queria dizer o seguinte para vocês, né? Claro, né? Já vai ativando o sino, quem não é inscrito. Muito obrigado aos novos inscritos do Finessa Bianconeira, todos muito bem-vindos. Em breve, novidades no canal. A semana que vem, eu devo anunciar uma novidade no canal, que eu tenho certeza que você, que é tifoso, você que é torcedor, vai gostar muito dessa novidade, né? Muito bem. Claro, quem está ganhando é você. É um vídeo um pouco diferente, como eu falei, não tem nada importante de mercado, né? A situação está em stand-by, e eu já vejo os profetas do Apocalipse já criticando o Juntuli, já criticando o Thiago Motta, já criticando o Elkan, já criticando todo mundo, porque me parece que as outras equipes estão contratando pra caramba, né? Me parece que o Milan fez um belíssimo mercado, a Inter então nem se fala, parece que o Marotta ligou pro Chiesa, meu Deus do céu, né? Nossa, você viu a Roma, levou o Solé que era a grande promessa da Juventus, um novo Del Piero. Vamos falar da realidade, antes de chegar no tema do vídeo, né? Hoje tivemos a volta dos brasileiros Bremer e Danilo. O Will Diz, que é o provável camisa 10 da Juventus na temporada, também chegou hoje, né? Ontem chegou o Douglas Luiz. Esses jogadores que vieram aí da disputa das suas competições continentais, né? Copa América e Eurocopa, no caso do Ildiz. Então o time vai se recompondo e aí você vê que os verdadeiros titulares estão chegando e é aquilo que eu falei, a gente ainda não viu a Juventus de verdade em campo e mesmo quando vê no dia 3 de agosto, a gente tem que levar em consideração que precisa dar ritmo, precisa dar entrosamento para os novos jogadores, enfim, isso não é desculpa, isso é uma realidade, tá? Mas eu quero falar o vídeo aqui, principalmente que é você que é mais jovem, porque hoje saiu um podcast na Itália, desculpa, onde um ex-jogador do Perugia, atacante, Alessandro Melli, participou desse podcast, né? Aliás, eu sigo a página deles no Facebook, Não é Più Domenica, ou seja, não é mais domingo. É muito legal para quem viu Zidane, Roberto Baggio, esses caras, e essa página mostra o quanto esses caras eram geniais, né? A fantasia do futebol através deles. Então, quando a gente fala não é mais domingo, é aquela coisa, nunca mais foi um domingo igual sem esses caras, né? E aí esse podcast, o Alessandro Melli, jogador, deu uma declaração mais do que polêmica. Para os mais novos, para quem eu não sei, muita gente vai lembrar, mas muita gente não vai nem saber, o campeonato italiano de 1999/2000 foi ganho pela Lazio na última rodada do campeonato, aonde a Juventus jogava contra o Perugia, no campo do Perugia, e o jogo acabou 1-0 para o Perugia e a Lazio foi campeã. A Juventus precisava ganhar o jogo para forçar, né, para forçar
uma partida de desempate, uma partida extra, porque se a Juventus ganha do Perugia, ela faz os pontos necessários para empatar com a Lazio no número de pontos, e aí o campeão italiano ia ser decidido numa partida extra entre Juventus e Lazio em jogo neutro, né? O jogo não ia nem ser em Turim e muito menos em Roma. Talvez fosse em Florença, talvez fosse em Milão, provavelmente. Enfim, em Nápoles, não importa. Para decidir o título. E ele falou o seguinte, né? Mais ou menos as palavras que ele usou foi o seguinte. Eu vou até pegar aqui. Nossa, eu tô com tosse, eu peço desculpa para vocês. Para ficar certinho, eu vou falar exatamente o que me chamou a atenção nas palavras dele, né? Dentro desse podcast. Porque isso daqui, eu não estou aqui falando que a Juventus perdeu por causa disso. Não. Eu vou destrinchar. Ele falou, entre outras coisas, o seguinte, abre aspas, nos vestiários a gente tentou fazer um acordo com os jogadores da Juventus para poder empatar a partida. E aí eles iam jogar uma partida extra por desempate. Mas eles não aceitaram essa proposta. Principalmente Edgar Davids, né? Zidane e Monteiro, né? Isso a gente fez escondido dos outros jogadores, né? No caso, os que estavam no banco, e escondido de treinadores e presidentes dos clubes. Muito bem. Para quem não está entendendo nada, aquela partida começou, naquela semana a Itália vinha de muitos temporais, né? Era chuvas com granizo, enfim. E até os 15 minutos de jogo estava tudo ok. Depois de mais ou menos 20, 25 minutos, o céu ficou preto e não é que caiu uma chuva, caiu um dilúvio em Perugia. Um dilúvio forte, inclusive com trovões, granizo. Não tinha condição de ter jogo. Tanto que o intervalo da partida não durou 15 minutos ou atrasou 5 minutos, 20 minutos. Foi 1 hora de intervalo. O regulamento do futebol não permite isso. Por algum problema, ou uma equipe que não retorne no gramado depois de um certo momento, depois de meia hora, o jogo tem que parar, tem que ser cancelado. 1 hora para os times voltarem do vestiário, e não é que amenizou a chuva, não. Continuou chovendo forte, continuou chovendo pesado. E o Perugia venceu por 1-0 e o título ficou com a Lazio. Muito bem, né? O ponto aqui que eu quero deixar claro é: ninguém aqui está chorando a perda do título por causa disso. Ninguém está dizendo que a Lazio foi... Viu, torcedor da Lazio? Ninguém está dizendo que vocês ganharam porque a Juventus não aceitou a proposta. Não é nada disso. Claro, não tinha condições de jogo. Não poderia ser realizada aquela partida naquelas condições. E se um raio atinge um jogador e o cara morre, por exemplo? Né? A gente se lembra aí de um caso famoso nos anos 90, se não me engano. O torcedor do São Paulo vai lembrar. Acho que era Altair Cruz, é isso? Não lembro o nome, tá? Ailton Cruz, eu não sei. Preparador físico do São Paulo que levou um raio lá no centro de treinamento do São Paulo, na Barra Funda. Então, o que acontece? Esse mesmo jogador falou que o presidente do Perugia, né, o Gravassi, recebeu ligações, ou melhor, ele tinha ligações, ele tinha interesses com o proprietário da banca de Roma, que era ligada a Lazio. E que a pressão era o quê? Vocês têm que ganhar esse jogo. Vocês têm que ganhar essa partida. Né? Vocês têm que ganhar esse jogo e que vocês ganhando, a Lazio é campeão. Ou seja, o presidente da equipe do Perugia sofrendo pressões de pessoas ligadas, proprietários à banca principal de Roma, que eram pessoas ligadas a Lazio, pressionando para eles ganharem parece que ia rolar uma premiação. E o presidente do Perugia disse para os jogadores, segundo o Alessandro Melli, esse ex-atacante,
que se caso eles não ganhassem a partida, eles iam fazer a pré-temporada na China. Naquele tempo não é igual hoje, tá? Então você fazer uma pré-temporada um pouco mais longe, num país exótico, não era a melhor das opções. Bom, ele era uma espécie de Eurico Miranda, esse presidente do... Ele era uma figura folclórica, ele era louco da cabeça, capaz de ele fazer isso mesmo, levar os caras para um retiro diferente. O ponto aqui é, eu cresci ouvindo essa besteira, que a Juventus manipula, que a Juventus é envolvida em maracutaia, que a Juventus fabrica resultado, que a Juventus tem as costas quentes com os árbitros, confederação, que a Juventus manipula isso e aquilo, Agnelli é máfia, isso e aquilo lá. Eu cresci ouvindo isso, e enquanto eu estiver vivo e até depois da morte, eu vou defender a Juventus. O dia que tiver uma coisa errada na Juventus, eu vou ser o primeiro a falar. Ao contrário dos outros torcedores de clubes italianos, vírgula, ou não, eu não fico falando, olha, olhando só a roubalheira dos outros. Se tiver uma roubalheira fata, comprovada, tá? Porque eu pressionei um jornalista famoso da mídia brasileira ao encontrá-lo pessoalmente o ano passado sobre algumas questões e ele desconversou. Porque a gente tem aqui os argumentos e tem as provas. Tem até um vídeo aqui no canal que é dedicado aos anti-juventinos, onde eu sou irônico e falo, olha, vamos falar da honestidade dos rivais. Claro que eu estou sendo irônico com a honestidade dos rivais. Então, para quem ouviu tanto isso, né, que a Juventus manipula, que a Juventus rouba, que fique bem claro, segundo a declaração desse jogador do Perugia, ex-jogador do Perugia, Alessandro Melli, atacante, a Juventus, jogadores da Juventus, liderados pelo Zidane, pelo Davids e pelo Monteiro, não quiseram fazer um acordo proposto por eles, jogadores do Perugia. Qual que era o acordo? Vamos empatar o jogo, vamos empatar aqui, vocês vão ganhar um ponto e com esse ponto vocês vão disputar o título outro dia aí com a Lazio. Os jogadores falaram, não, a gente não vai fazer acordo nenhum. Né? Como quem diz, a gente quer ganhar esse campeonato no campo, na bola. Se tiver que jogar com a Lazio para fazer, não tem problema, mas a gente vai querer ganhar de vocês na bola. Tá certo? Que fique claro, o resultado foi justo, o Perugia achou o gol, fez o gol e ganhou a partida. Não teve gol irregular. A partida foi irregular por causa daquelas condições. Quem falou que a partida foi irregular? O próprio Alessandro Melli nesse podcast. Ele fala que aquela partida foi irregular, porque não era para se jogar. De fato, como eu disse, o regulamento fala que se você passa de meia hora no intervalo tem que acabar o jogo. 1 hora no intervalo. Para quem não sabe, para quem é mais novo, isso aconteceu no Campeonato Italiano 99/2000. Era um ano importante, histórico na Itália, jubileu, ano 2000, aí foi uma festa, né? Ganhou a Roma, ganhou a Lazio, não estou aqui acusando ninguém. Só estou dizendo que, jubileu de Roma lá, enfim, só estou dizendo que jogadores da Juventus se recusaram a fazer mutreta. Vamos falar a linguagem brazuca? Se recusaram a fazer jogo de compadres que queriam jogar a partida ali no campo. Esse é o ponto que eu queria deixar no vídeo. Depois, o Peru já ganhou, parabéns, e a Juventus perdeu o título, ninguém está dizendo que perdeu por causa do jogo. O foco é, vou repetir, estou sendo chato mesmo, é você. O foco é, a Juventus recusou fazer esse acordinho de compadres com os jogadores do Perugia. Não quis fazer empate, tá? Quis ganhar o jogo. Então, mais do que nunca, orgulhoso da Juventus, orgulhoso desse juventino, fiero di essere juventino. É isso. É mais uma porrada e um tapa na cara daqueles imbecis, brasileiros ou não, jornalistas brasileiros ou não, porque na Itália também, e muitos anti-juventinos que gostam de falar besteira. E o mais bonito de tudo, o mais gostoso de tudo, quem está falando é o jogador do Perugia. Agora, lógico, né? Sempre vai ter algum cara da internet que vai dizer que esse cara deve ter recebido uma Ferrari do Agnelli para falar isso, claro. Deixa um like no vídeo, é um vídeo histórico. Sempre Forza Juve, fino alla fine. A gente se vê, acho que amanhã, se tiver alguma novidade, mas a gente se vê, tá bom? Obrigado a todos e uma boa noite
Ah, e ontem foi aniversário do Daniele Rugani. Parabéns, Rugani. Ah, abraço pro Gilles Romanista, meu amigo, faz aniversário hoje também. 40 anos e só viu a Roma ganhar um título, dois títulos, né? Porque aquele título da quarta categoria europeia também conta, vai. Abraço, Gilles, felicidades.